Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre aprendizado de máquina, mais especificamente tratando do tema de Deep Learning. Meu nome é Dalcimar Casanova, sou professor da UTF-PR Pato Branco. Hoje a nossa aula é uma breve revisão sobre alguns conceitos de álgebra linear necessários aí para o entendimento completo dos métodos baseados em redes neurais. Lembrando que essas aulas são todas baseadas nos originais do professor Sebastian Haska, que estão disponíveis aqui nesse link, caso alguém queira olhar os originais. Como exemplo, o professor Sebastian Haska, um exemplo de aplicação bastante interessante dos últimos dias, o professor Sebastian Haska trouxe aí um chatbot. Né? Para quem não sabe, um chatbot é um algoritmo computacional capaz de manter uma conversação, em teoria, de alto nível com o usuário. Né? Então, esses chatbots, na verdade, eles são baseados aqui em modelos do tipo Seq-to-Seq, que são, na realidade, redes neurais do tipo Deep Learning. Então, todos os conceitos que a gente está aprendendo aqui na disciplina são base aí para o desenvolvimento desse tipo de chatbot. Né? Então, só como exemplo, o professor coloca aqui uma conversação bastante interessante. O humano diz: oi, Amena. Olá, como você está? Né? Estou bem. Fiz blues no domingo. E você? Né? Eu estou procrastinando. Eu tenho supostamente eu teria que escrever um artigo. Né? Humano: você está pensando durante toda a noite? Né? Possivelmente. Né? Então, se vocês lerem a conversação aqui total, vocês vão ler que é uma conversação que, se ela é feita com um humano comum, né, e não com um chatbot, você não diria que é um algoritmo de inteligência artificial. Né? Tem um outro joguinho também que tem o mesmo tipo de chatbot. Ele está no meu Twitter. Depois eu procuro ele lá e posso postar aqui para vocês. Tá? Também dá para brincar e fazer uma conversação bem de alto nível. O fato é que a gente aprendeu lá com o Perceptron que a gente consegue fazer classificadores que separam problemas linearmente separáveis. Né? Mas não temos uma solução, pelo menos com o Perceptron, para problemas não linearmente separáveis. E dentro desses problemas não linearmente separáveis é que se encontra a maioria dos domínios aí dos problemas reais do nosso mundo. Tá? Então, nós precisamos desenvolver alguns conceitos matemáticos para poder entender esse tipo de estrutura, que são estruturas mais avançadas do que o Perceptron e que conseguem fazer este tipo de superfície de decisão, que é, na essência, um aprendizado, né, de funções não lineares. Ok? Então, o que a gente vai ver? Né? Uma breve revisão, ou coisas novas, né, do que é tensores, do que são arrays multidimensionais e da linguagem base aí para o curso, da linguagem base para o desenvolvimento das redes neurais, aí, que é o PyTorch. Tá? Vamos ver os vetores, né? Uma breve visão de vetores, matriz de broadcasting, e numa segunda parte dessa aula eu vou falar sobre as notações convencionais que a gente encontra aí nos livros de redes neurais. Tá? Então, começando aí com tensores e matrizes. Então, esse termo tensor ele é antigo na matemática, mas ele foi trazido aí para dentro de aprendizado de máquina, no sentido de que a parte paralela, a parte computacional matemática por baixo, no sentido de que esses vetores, essas entradas e esses pesos, na verdade, eles faziam uma alteração
no espaço dimensional. Então eles tensionam, né? É mais ou menos dessa ideia que vem a palavra tensor. Eles tensionam aquela superfície de decisão, puxando ela mais para a direita, mais para. Então por isso desse nome de tensor, né? As entradas elas têm um efeito como se fosse de um elástico, né? Mas isso é bem lá da matemática, mas esse termo foi trazido e bastante recentemente incorporou-se aí dentro do contexto computacional, né? Então a gente tem a ideia de escalar, que na verdade é um tensor de ranking zero, né? Então um escalar é um tensor, só que de ranking zero, ok? Nada muito a comentar sobre isso. A gente tem um vetor, e um vetor normalmente ele é representado dessa forma, é um vetor, eu costumo chamar de vetor coluna, tem pessoas que nem gostam de colocar, e aí esse vetor transposto seria, eu gosto de chamar de vetor linha, né? Para mim é um pouco mais elucidativo, vetor coluna, vetor linha, então eu sei se ele está n por 1 ou 1 por n, certo? Mas o fato é que tem algumas pessoas que não gostam de chamar esse vetor linha, né, de vetor, então tem um certo problema de descontentamento por algumas partes. Mas para mim não tem problema, para mim tudo é vetor, vetor linha, vetor coluna, e a gente diz que esse vetor na verdade é um tensor de ranking 1. Né? Quando escalar é de ranking 0, o vetor é de ranking 1, porque tem uma dimensão, certo? Então a gente tem aí um vetor sendo n por 1, certo? N linhas por uma coluna. A gente tem a matriz, e a matriz a gente diz que é um tensor de ranking 2, como o vetor é de ranking 1, matriz, como tem duas dimensões, é um tensor de ranking 2. E a nossa matriz como vocês já sabem, né, o vetor o escalar sem negrito, vetor pequenininho com negrito, matriz letra maiúscula com negrito. Então esse x representa uma matriz, onde normalmente eu coloco cada amostra em uma linha, cada característica em uma coluna. Então eu digo que a matriz ela é m por n, sendo m aqui, né, o número de amostras e n o número de características, tá? É só para a gente ter bem claro essa notação aqui, ok? E normalmente a gente usa, né, como eu já tinha até comentado, o x como uma convenção para se referir à matriz design, né, que é a matriz onde você tem x tantas amostras, cada amostra com uma determinada característica, tá? Só que tem um problema nessa definição. Essa definição ela é um tanto quanto confusa, dependendo de como a gente usa ela. Para a matriz X, nem tanto, mas especialmente para a matriz W, é difícil dizer o que esses subscripts querem dizer, né? Vocês podem ver aqui que x11, x12, que é a notação matemática convencional, mas em alguns livros de aprendizado de máquina costuma-se usar um outro tipo de notação, e isso acaba vindo aí principalmente nos livros de aprendizado mais modernos, colocando o índice da amostra como um subscript e não embaixo. Então coloca em cima e não embaixo. Então vocês podem ver que esse vetor, né, da amostra 1, certo? Tem lá peso, altura, tamanho do sapato, cor dos olhos de uma pessoa. Sendo que eu tenho M características, certo? Por N amostras. Você vê que mudou um pouco aqui, ó. Ok? Mudou um pouco porque aqui era N por M, aqui é o contrário. Ok? É isso mesmo, né? Então,
Essa notação é um pouquinho mais clara no sentido de aprendizado de máquina, porque a gente sabe que o subscript aqui, a parte de cima se refere à amostra e a parte de baixo se refere ao índice. Fica um pouco mais fácil de escrever algumas notações, tá? Então tem que cuidar. Às vezes trazem assim, às vezes trazem assim, e nós vamos ver isso mais para frente na parte 2 principalmente, tá? Então isso e realmente, né, esse superscript aqui ele é feio. Eu tenho que concordar, é muito feio. Mas ele acaba deixando claro aí a notação, né? No sentido de que se eu fizer, por exemplo, x de i, eu nunca vou saber se esse x de i refere à iésima coluna ou à iésima linha. Ou seja, traduzindo, eu não vou saber se isso refere ao vetor de características de um dado exemplo de treinamento ou se refere ao vetor de pesos de todos os exemplos. Então a gente não sabe se esse i aqui ele é referente à linha ou à coluna, e isso acaba dificultando um pouco a escrita de algumas coisas, então a gente acaba adotando aí o subscript para dizer, olha, o que está em cima é a amostra, o que está embaixo é o número da característica daquela amostra, ok? Então fica um pouquinho mais fácil, até porque cada uma dessas amostras aqui poderia ser uma imagem. Então, supondo que esse x fosse uma imagem, eu teria 1,2 aqui como subscripts daquela determinada imagem, né, que é o pixel. Enfim, é um pouco mais complicado que isso. Tá? Então, dessa forma aqui é menos ambíguo, ok? Eu sei que o x no underline j representa o vetor com as características daquela pessoa, né, daquela amostra, e o x underline i representa o vetor ali, no caso, coluna daquela característica para todas as amostras. Tá ok? E ainda, né, voltando um pouquinho para trás, então, escalar, tensor de ranking 0, vetor, tensor de ranking 1, matriz, tensor de ranking 2, e eu posso ter um tensor de ranking 3, que é um tensor 3D, certo? Aonde a minha matriz vai ser M por N por P. Ou seja, eu vou ter aqui várias matrizes, né? Então, uma matriz que é de tamanho M por N vezes tantas X matrizes. Isso é muito comum de aparecer em aprendizado de máquina, principalmente em exemplos de imagem. Porque uma imagem colorida, na verdade, ela é composta por 3 matrizes. Uma matriz com as cores vermelho, uma matriz com as cores verde e uma matriz com as cores azuis. Então eu tenho uma matriz total de M por N, que é altura, largura, né? Vezes 3, no caso, o número de canais, certo? Em imagens do tipo médicas, que usam padrão da ICON, pode ser 250 canais. Em imagens infravermelho, o número de canais é extremamente variável. Então eu consigo fazer essa brincadeira, né, com um tensor de imagens e fica fácil de manipulá-los dentro da programação, né? Então a gente chama isso de arrays multidimensionais, né, ou tensores 3D. Professor, eu teria arrays 4D, 5D, 6D? Sim, perfeitamente possível, sem problema algum. É claro que a cada dimensão que você aumenta, seu custo computacional vai lá para cima, certo? Isso é feito porque Deep Learning, principalmente, a rede neural nem tanto, mas a ideia de Deep Learning implica, se vocês lembrarem um pouquinho da aula passada, implica que a gente vai fazer muitos produtos escalares, né? Produtos internos ou produtos escalares, muitas vezes, então implica em um paralelismo computacional muito grande, e armazenar isso aqui é de certa forma mais fácil, né, quando a gente pensa na ideia do armazenamento em si, né?
Então, um exemplo de vetor 4D é quando a gente usa um batch de imagens, ou seja, quando eu apresento um conjunto de imagens ao mesmo tempo para a minha rede neural. Então, se 3D é um vetor de imagem, 4D é um conjunto de imagens. Isso facilita, né? Como eu já falei para vocês, acaba facilitando a manipulação lá para frente. Poderia ter um vetor 5D, sendo que a quinta dimensão aí seria, em vez de ter um batch de imagem, teria um batch de vídeo, sendo que cada vídeo é composto por várias imagens, e assim sequencialmente. Tá? Então, esses arrays, né, essas matrizes, que são arrays multidimensionais, elas podem ser declaradas na forma de tensor dentro do NumPy. Tá? E aqui eu falo NumPy, mas vocês já imaginem o seu concorrente também, que tem vários concorrentes, né? Mas aí principalmente TensorFlow, né? E algumas instâncias do Keras, que é um nível maior que os TensorFlow, né? Então TensorFlow vem dessa ideia aqui. Mas tanto o TensorFlow como o NumPy são baseados na ideia aqui de tensores, tá? Então, em NumPy, como é que eu crio um array, né? Posso criar NumPy Array ou NumPy ND Array, quando é um array multidimensional. E aí eu tenho a linguagem, agora equivalente NumPy para fazer redes neurais, né? Que é o PyTorch Tensor, que vai ser um vetor, né? Ou PyTorch Tensor aí, maiúsculo, né? Tem essa diferençazinha, para fazer um tensor n-dimensional, tá? Como que a gente faz isso? Import NumPy, import torch. Vamos estar comparando aqui as duas coisas, tá? Então eu crio um array tipo NumPy, então numpy.array, certo? Já dá para ver que é float, sempre que você pondo um pontinho no final ali, você está especificando que você quer um ponto flutuante. E o equivalente a esse NumPy array é o torch.tensor, também de forma igual. Então é muito parecido, né? Então eu estou criando o A e o B. Quando eu printo, tá, o tipo do A é um float 64, então o NumPy sempre cria do tipo float 64 por default, né? Já o tensor, o tipo do tensor é um float 32, tá? Isso por razões aí de otimização. A gente normalmente não precisa de 64 bits aí para representar o float. Então, por questões de espaço e de até velocidade computacional, o default do PyTorch ele é 32 bits, tá? Qual é o shape, né? Qual é o formato dessa matriz criado aqui em NumPy? É 3, ou seja, 3 linhas, uma coluna, ok? Sempre lembrando que isso aqui, sempre que eu crio esse cara aqui, é um vetor, né? Um vetor coluna. E o torch size, né? E se eu der um shape, né? Que é o mesmo comandinho no B, que é do tipo tensor e não array, ele vai dar um size igual a 3 ali, dizendo, olha, tem tamanho 3 e, né, nem faz distinção se é linha ou coluna. Tá ok? Então, bem simples. A ideia de tensor é muito parecida com arrays multidimensionais. E realmente a sintaxe é bastante similar para muitas coisas, tá? Aqui de novo, né? Crio o array do tipo NumPy, crio o array, na verdade o tensor do tipo tensor. Em NumPy eu posso fazer o produto escalar chamando a função dot, né? Então produto escalar de A com A. Em PyTorch, produto escalar de B com B. Veja que aqui eu uso Matmul, mas realmente nos dias atuais, nas últimas versões, o próprio DOT tem funcionado, né? Então eles arrumaram isso nas últimas versões. Tanto o Matmul como o DOT fazem a mesma coisa, tá? Produto escalar ou produto interno. Se você imprimir aqui, você pode converter, né? Inclusive. Então se você fizer o B, que é do tipo tensor ponto NumPy, tu vai converter esse vetor B para um array do tipo NumPy. Tá? Só tem que cuidar, porque esse array não vai vir como seria criado
originalmente como float 64. Ele vai vir como float 32, que é o padrão PyTorch, tá? E também consigo converter um vetor NumPy, que é o A aqui, um vetor NumPy, converter para torch. Então, torch.tensor A. Então, estou passando o vetor A, que é do tipo NumPy, convertendo, e aí a saída me dá um tensor, só que do tipo 64. De novo, não é o padrão, né? Porque o padrão, se eu fosse criar o tensor, é 32. Então, tem que só cuidar aí com os tipos default. Se for uma rede muito grande, isso vai dar uma boa diferença aí em termos de memória. Tá? Então, aqui tem uma comparação dos tipos, né, entre NumPy e PyTorch. O default int para ambos é 64 bits, né? Só muda o nome, mas aqui são 64 bits. Então você pode ver aqui que int, quando você não declara, acaba sendo um long tensor, né? Então acaba sendo o default 64. E float, quando você não declara, acaba sendo double tensor, né? Então no NumPy você tem a opção de não declarar, aqui você declara os tipos. Então o default NumPy 64, PyTorch 32. Tá? Mas como eu falei, a gente não precisa de tudo isso por questões de performance. Você pode especificar esse tipo na criação, caso você queira. Então aqui, ó, torch tensor, the type, torch float, aí ele vai usar o default. Torch tensor, type, torch float. Então ambos vão me dar tensores iguais, né? Embora aqui eu não tenha colocado o pontozinho especificando que ele é ponto flutuante, como em cima, mas o fato de eu declarar ele como float, ele vai virar float. Tá? Então eu tenho os resultados aqui iguais. E eu também posso fazer essa manipulação de tipos durante, né, a minha computação. Então, supondo que eu já tenho dois tensores, o C e D criados aqui, um é float, o outro é inteiro, vocês podem ver que eu consigo pegar esse C e converter para float, e o D também converter para float, fazer as duas diferenças, isso vai resultar num float. O C converter para double e o D também converter para double, vai me retornar um float 64, né, que é a dupla precisão. Um C para int e um D para int vai me retornar um inteiro, só que inteiro 32. E um C long, D long vai me retornar um inteiro default aí, né? Tá? Mas são formas de fazer on the fly, né? Durante a computação sem necessariamente trocar o tipo da variável original. Mas aí vocês podem perguntar, né? Mas por que então não usar simplesmente o NumPy em toda essa computação? Né? Já que NumPy é muito parecido com o TensorFlow, por que eu não uso NumPy? Ponto número 1. PyTorch tem suporte a GPU. Acho que esse é um dos pontos, né, e mais interessantes. Eu consigo armazenar essas variáveis não na memória RAM normal, e sim na memória da GPU. Tá? Então o PyTorch ele é construído pensando-se nessa história de paralelismo e, consequentemente, pensando na ideia de paralelizar em GPU. E, obviamente, em GPU, como a gente tem muito mais núcleos de computação, a gente consegue um paralelismo melhor. Enquanto a maioria dos computadores pessoais nossos aí tem 4, 8 núcleos, uma GPU vai ter 32, 64, até milhares de núcleos, né? Como são todas contas muito simples, só que realizadas muitas vezes, né? Então o paralelismo é bastante interessante. Outra coisa que altamente justifica o uso de PyTorch e não de NumPy é que o PyTorch tem diferenciação automática. Tá? Isso a gente vai ver depois, quando a gente entrar lá em gradientes, em fazer regra da cadeia e tal. Mas para vocês terem uma ideia, PyTorch faz a regra de cadeia automaticamente. Tá? Essa é uma noção bem abstrata do que é diferenciação automática. E PyTorch também implementa aí um monte de funções de Deep Learning
já no seu próprio pacote, né? E isso facilita um monte. Então o PyTorch foi construído com essas 3 bases de suporte, tanto o PyTorch como as outras bibliotecas similares, né? TensorFlow, Café, tem várias bibliotecas. Hoje as mais usadas, PyTorch e TensorFlow, mas tem outras. Ok? E para vocês verem, né, para armazenar um dado em uma GPU é muito fácil. Basta que a gente primeiro descubra se eu tenho o CUDA instalado, né? O CUDA, que é a biblioteca que gerencia qualquer tipo de programação paralela aí em placas gráficas da NVIDIA, né? Então basta eu fazer esse comandinho, eu descubro se eu tenho, né, na minha máquina. Se for notebook, provavelmente você não vai ter, porque você vai ter uma placa de vídeo integrada e tudo mais, né? Mas a princípio dá para fazer as coisas também. Então eu consigo fazer um B, que é aquele vetor antes que eu tinha, B2 torch device cuida 0, então, e esse cara vai ser armazenado em vez de na memória RAM tradicional, lá na memória GPU. Tá? E quando você printa isso aqui retorna, olha, isso aqui está no device, está lá no CUDA, assim assado, ou seja, está na memória da placa de vídeo. Também posso colocar, né, to CPU, trazer de volta esse dado se eu quiser, né? E aí quando você imprime o tensor, ele vai imprimir de forma normal, sem necessariamente explicitar o dispositivo. Ok? Como é que eu verifico se eu tenho suporte a CUDA na placa de vídeo? Basta você, se você tiver um computador com uma placa NVIDIA instalada, deixa eu rodar aqui no meu, basta você fazer o comandinho ali, ó, NVIDIA SMI, né? Ele vai te dar aí, no caso aqui eu tenho uma placa de vídeo, uma RTX 2060, né, disponível aí para uso, tá ok? Eu já tenho inclusive os processos que estão rodando sobre essa placa de vídeo, tá? Então, bastante fácil de descobrir. Como que eu instalo o PyTorch? Né? A instalação do PyTorch é engraçado, né? Porque muitas das tecnologias às vezes são bem complicadas de instalar, mas o pessoal fez um seletor, aqui até vou abrir a página. Não está abrindo, vamos copiar então. Opa, não copiou, só um pouquinho. Vou pegar a mãozinha aqui, né? Agora foi. PyTorch, lá na página você vem aqui, escolhe, olha, eu quero para Linux, eu vou usar o gerenciador de pacote pip e eu quero, não quero definir a versão do CUDA. Então é esse o comandinho que tem que fazer. Eu quero a versão do CUDA tal, quero esta, eu quero com Conda, gerenciador de pacote, quero Windows. Não, mas eu não quero usar gerenciador de pacote, eu quero só baixar os fontes. Enfim, é bastante fácil de instalar isso aqui, tá? Só seguir os passozinhos. Bom, falando um pouquinho de vetores, mais especificamente, né? Como eu falei, os vetores são colunas, né? Vetores colunas, normalmente. E algumas operações básicas de vetores a gente tem que rever aqui para a gente poder ter um entendimento completo da disciplina. Lembrando que a operação básica de um neurônio é essa aqui, né? Então é o produto escalar aqui dos pesos pelo x mais um bias, que vai me dar um z. Esse z aqui no contexto de redes neurais é aquele somatório, né? É antes da função de ativação. É aquele somatório, aquele núcleo do neurônio, né? E eu tenho algumas operações básicas, que é adição, subtração, produto interno, né? O produto escalar aqui, e multiplicação escalar. Então são coisas diferentes. Tá? Então, se eu definir 2 tensores, o tensor A e o tensor B,
Se eu fizer A vezes B, isso aqui não é multiplicação de matriz ou de vetores, é multiplicação ponto a ponto. Então, é 1 vezes 4, 4, 2 vezes 5, 10 e assim sucessivamente, certo? Então, aqui a multiplicação não escalar, né, mas é ponto a ponto do, das duas matrizes. Para quem usa MATLAB, essa operação aqui seria ponto vezes, né? Tá? E aí a adição escalar para o TensorFlow é muito simples, né? Então, torte tensor tem esse cara aqui, mais um. Esse mais um aqui, a gente chama isso aqui de broadcast, ele vai ser somado a todas as posições do meu vetor. Então, o vetor 1, 2, 3 vira 2, 3 e 4. Tá? Isso aqui não é muito equivalente às noções matemáticas, né? De operações matriciais, porque isso aqui seria uma operação matricial, né? De multiplicação de matriz de vetor, que são coisas diferentes. Uma multiplicação de vetor daria um escalar, nesse caso, né? Mas são bastante interessantes em termos computacionais. Tá? Enfim, alguns livros tem que cuidar. Sempre que você pega um livro, tem que cuidar, ver se o livro está usando a notação matemática convencional ou se o livro está usando essas notações um pouco mais computer science, né? Um pouco mais voltadas já para a implementação. Tá? Já as matrizes, né? Bom, a gente usa muito matriz, né? O algoritmo do Perceptron, vocês devem lembrar, a gente tinha um aprendizado que a gente chamava online. Não sei se vocês lembram, mas é um aprendizado o quê? Para cada exemplo de treinamento, eu faço o update dos pesos. Isso eu mostrei lá para vocês um exemplinho, né? Inclusive no código. Eu vou abrir o código aqui, inclusive está aberto. Temos aqui a parte de treino, né? Então, um for para as épocas e um for para todos, né? De i até o número de amostras. E aí eu tenho aqui, olha, pegue o x indexado do i. Por que o x indexado do i? Porque é a iésima amostra. Ou seja, estou pegando uma amostra apenas daquele meu xão. Ok? Nesse sentido, eu tenho um reshape aqui, ó, ponto reshape de 1, ou seja, vai virar um vetor com uma dimensão por x. Ok? Porque talvez venha ao contrário, né? Vem um vetor coluna, vem um vetor linha, eu tenho que fazer esse reshape para garantir o vetor certo, né? No caso aqui eu estou dizendo que ele vai ficar com uma linha e n colunas, tá? Então tem que cuidar um pouquinho, né? Porque estou pegando aquela amostra específica, então é uma por vez, nesse caso da nossa implementação, né? Porém, nem sempre vai ser assim, tá? Nós nem sempre vamos fazer o esquema de apresenta, ajusta. Quando a gente entrar em aprendizado por batch, online também chama-se estocástico, tá? Não é exatamente a mesma coisa online e estocástico, porque o estocástico tem a ver com o gradiente descendente, não necessariamente com o tipo de aprendizado, mas tem similaridades absurdas. Mas a gente vai ver o aprendizado por batch, onde eu vou apresentar um monte de exemplos e só depois vou atualizar os pesos. Então eu vou apresentar uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, eu vou calcular o erro de tudo isso para depois atualizar. Isso chama-se aprendizado em batch. Então, eu vou fazer o quê? Normalmente eu vou passar uma parte do dado ou todos os dados de uma vez só para minha rede. Diferentemente dessa nossa implementação, que está fazendo um por vez, certo? Eu vou fazer, na verdade, um monte, né? Um monte de apresentações. Então eu vou ter duas oportunidades aí de fazer paralelismo.
É a oportunidade de fazer paralelismo dentro do cálculo do produto escalar, porque lembrando que o produto escalar infere um monte de multiplicações de uma soma. Então, para cada vetor desse aqui eu vou ter que fazer um produto escalar, mas eu vou ter que fazer para vários vetores. Então, é paralelismo dentro do produto escalar e muitos produtos escalares. Então, eu tenho uma oportunidade aí de fazer um paralelismo gigante dentro desse tipo de computação, né? Tá? Como eu falei, são duas oportunidades, dentro do próprio produto escalar e computando múltiplos produtos escalares. E aí eu consigo representar esse tipo de funcionamento nessa forma aqui. X, que é a minha matriz design lá, né? Onde linhas são as amostras, colunas são as características. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, N pessoas aqui. Eu tenho N pessoas, N amostras, cada uma com sua altura, seu peso e etc. Então eu tenho uma matriz X vezes os pesos, mais o bias. Não tem mais um xzinho pequeno como a gente estava fazendo antes lá no Perceptron. Né? Isso vai me dar o quê? Vai me dar um z vetor, não é mais um z, voltando aqui, né? Não é mais um z escalar. Agora é um z, ó, não é nem w pequenininho, né? Aliás, wx aqui era um pequenininho e z era um escalar. X aqui agora, porque são várias amostras, z é escalar. Por quê? Para cada amostra eu tenho uma saída do neurônio. Então, para cada amostra dessa, vou multiplicar pelo meu vetor de pesos. Então, eu vou fazer para cada x, ou seja, amostra 1 vezes o vetor de peso mais bias, vai me dar a saída no neurônio para a amostra 1. Amostra 2 vezes vetor de peso mais bias, vai me dar a saída da amostra 2. E assim sucessivamente. Então, agora z também é um vetor. Tá ok? Isso fica muito fácil de programar, esse tipo de notação, né? E aqui ele, inclusive, fala, ó, W não é um vetor real. Na verdade, é uma matriz de M por 1, ou seja, um vetor coluna. Né? Fica muito fácil, então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Import torch, cria uma matriz. A matriz vai fazer aqui um arranjo de 1 a 6 e vai formatar esse, ou seja, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai formatar esse arranjo no formato 2x3. Então eu tenho uma matriz onde eu tenho 2 linhas e 3 colunas, tá? Aí eu crio um tensor W, coluna. Lembrando que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas para mim poder fazer a multiplicação. Então, x vezes matmu, né, nosso produto escalar aqui, tensor, resultado desse x vezes matmu, 8,26. Será que é isso mesmo? Tá? 1 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, soma tudo 8. Ok? E aí eu acabo cuspindo cuspindo não, né? Na verdade eu acabo... Se eu quiser cuspir isso aqui nesse formato de coluna, né? Eu simplesmente reformato essa meu W aqui, né? Para vetor coluna, e aí eu tenho esse resultado aqui, né? Na forma de coluna. Então, dentro do PyTorch é fácil de fazer isso aqui, então eu acabo resolvendo algumas complicações matemáticas sem muito trabalho, tá? Aqui isso aqui é igual ao reshape do PyTorch. Então, quando eu passo 1, é sinal que eu quero uma coluna e me define automaticamente o número de linhas. Tá? Enfim. É engraçado que aqui ele retorna um vetor e aqui ele retorna uma matriz. Né? Então, o PyTorch tem esse tipo de manipulação aí, que computacionalmente ela é mais simplificada do que a matemática por trás dela. Tá? Como eu falei, esse slide aqui ele tem um erro. Qual seria esse erro? Esse erro seria isto aqui. Ó. Esse bias, na verdade, seria um vetor de 1
de dimensão m, porque lembram? Esse bias aqui é equivalente a eu colocar o 1 dentro do minha matriz X lá, né? Uma coluna extra dentro da minha matriz X vezes o bias aqui, tá? Que me dá o vetor final, né? Mas, como diz o próprio Sebastian Hacha, os pesquisadores de deep learning são preguiçosos, né? Então, simplesmente faz mais bias e ok. Mas é que isso aqui está condizente que como a biblioteca funciona, né? Porque a biblioteca ela faz o que a gente chama de broadcasting. Ou seja, se eu faço lá aquele tensor 1, 2, 3 e somo 1, ele vira 2, 3, 4. Ok? Então, esse tipo de fórmula aqui é condizente com a fórmula que é implementada. Isso aí por contextos históricos de NumPy, de MATLAB e tudo mais. Tá? Um outro exemplo aqui, né? Cria um tensor matriz de 2 linhas, 3 colunas. E aí eu faço T mais um outro tensor de 3 linhas. Isso aqui vai me fazer um broadcast automático. É como se eu repetisse esse cara aqui, criasse uma matriz de repetição de 2 por 3 e acabasse simplesmente somando ponto a ponto. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 6 mais 3, 9. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 9 mais 13, 12. Então é como se ele repetisse, a mesma coisa aqui, né? Como se ele repetisse mais vetor de 1, 1, 1, a hora que eu somo 1 em cada um. Mais, repete mais uma linha, a hora que eu somo ponto a ponto. Tá? Isso é chamado de broadcasting, existe tanto no Python como no NumPy, e é uma forma, matematicamente é feio, porque não é assim que funciona na notação matemática, mas computacionalmente é bastante interessante. Tá? Inclusive aqui tem um desenho de como está funcionando, né? Como se eu estivesse repetindo esse vetor embaixo, como se eu estivesse repetindo mais um elemento, né? Fazendo uma repetição desse elemento aqui. Tá? Acho que eu vou parar por aqui. Tá? Então eu vou fazer essa aula dividida em parte 1 e parte 2. O próximo vídeo, então, a gente vai tratar mais um pouco aí das notações convencionais que a gente encontra aí dentro dos trabalhos de redes neurais. Muito obrigado, até mais.